A graça e a paz, meus queridos, tudo bom com você? Meu nome é Norma, do canal Sua Casa Firmada. E, gente, uma mãe distante do filho é genial. Ela não tem a sensibilidade de como ela tá perto. Esse filho vai sofrer os anseios e ela não vai saber. Essa mulher, ela vai pra guerra, ela vai pra vida, porque ela colocou na cabeça dela que essa é a forma de ela dar pro filho tudo que o filho não tem. Mas quem foi que disse que o seu filho, ele precisa de coisas materiais e da sua ausência? Esse movimento criado por Baal tá trabalhando fora. E esses recursos que tá entrando dentro de casa tá sendo usado de maneira ali desregrada, tanto as coisas mais básicas, gente, trivial dentro de uma casa tá sendo desperdiçados. Você tá trocando 6 por meia dúzia. Gente, a gente passa dificuldade de muito tempo. Nós não morremos se o recurso ficar limitado e apertado no final do mês. Então, uma pessoa que ela administra com sabedoria os seus recursos e pede a Deus e apresenta a Deus até as suas finanças, cadê a fé, gente? Se tá ali fechando o mês, né? No início do mês você começa a administrar aquele recurso ali com sabedoria. No final do mês, tá pouquinho, mas você tá de olho como mulher, você vai dar uma apertadinha, uma regradinha. Não é isso? Vai comer menos. Ou você, com a sabedoria que Deus vai te dar, esse recurso vai render o mês todo. E ainda vou te dizer mais, ainda vai sobrar para você guardar e fazer seu fundo de caixa. Coisa que eu vejo gente com vários trabalhos e ainda não consegue fechar o mês e ainda ter um trocadinho guardado. É desperdício. Consumismo também. Esse mundo ensinou as mulheres a consumir. E as mulheres consomem, que é uma beleza, viu, gente? Consome como se não houvesse o amanhã. Então não é o filho que empata essas mães. E hoje em dia a maior dificuldade é ter filhos, viu, gente? As mulheres, elas não querem ter filhos. É 1 ou 2. E ainda assim é uma programação que só Jesus na causa. Como se essas pessoas não fossem envelhecer. E uma família grande, gente, numerosa, ela é maravilhosa, gente. Você não vai ver na Bíblia de jeito nenhum Deus fazendo referência à família de uma forma negativa, muito pelo contrário. Deus fala que os filhos são a riqueza dos pais. Hoje em dia, por que está se deturpando? Porque a mãe não está cuidando desse tesouro, está terceirizando esse serviço e esse dom e ministério que é dela. Aí você vê mulheres cansadas, mulheres que tá com o propósito de salvar jovens no mundo, mas dentro da sua própria casa, os seus filhos, eles estão perdidos e gritando por socorro. E pior, elas não estão ouvindo. E a sensibilidade não tem. Norma, e agora, o que é que eu faço com essa verdade? Misericórdia, eu não queria estar na pele de muitas que já colocou o seu recurso ali como algo que não pode ser retirado da casa, senão vai desabar. Porque já fizeram muitas contas, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar a fatura do cartão, eu tenho que pagar internet, eu tenho que pagar muitas coisas. E aí eu pergunto, mas não era o filho que era a despesa? Não é o filho, a quantidade de filho que determina todo esse embaraço com o dinheiro? Mas, gente, quando vocês forem analisar o problema, a problemática de uma mãe querer ter um filho ou mais de um, é o trabalho que ela vai ter. Filho recém-nascido dá trabalho mesmo. Gravidez já dá trabalho, né? Acordar de madrugada dá trabalho. E hoje em dia as mães, elas anseiam que as crianças andem para elas jogarem logo. Jogar, viu, gente? Eu falo jogar dessa forma fria para poder ver se sente, né? Para ver se sente. Jogam lá na creche, pronto. E minha vida vai continuar. É uma vida fora do lar que eu nunca vi na vida. E como eu disse no outro vídeo, se essa mãe consegue administrar esse lar com essa sabedoria,
regrando esses recursos, que dá para esticar até o final do mês, para esse homem não ficar louco. Porque o homem, ele foi criado, né, para ser o adjuntor da casa, o cabeça. E o que é que a gente, como mulher, a gente faz como participantes importantes nesse ministério desse homem, para esse ministério desse homem dar certo? Nós somos aquelas que vamos administrar esse recurso para que esse homem, ele não tenha essa dor de cabeça com finanças e, consequentemente, gente, isso não atrapalha até na relação e no relacionamento, no andamento do lar. Porque esse homem vai estar preocupado com dívida, vai estar preocupado, a cabeça vai estar longe, que até no culto, esse homem não vai estar no culto. Este homem não vai ter um tempo de qualidade com a família, porque ele só vai estar preocupado com essas coisas do mundo, do sistema, do dinheiro. E não é certo, gente. A preocupação é normal. Colocaram isso para não resolver a preocupação, né? Porque se é normal, então pode acontecer. Mas aí a gente entra no templo e as pessoas falam assim, gente, larguem todos os problemas lá atrás. Mas é normal. Isso é normal, né? Já colocaram na cabeça das pessoas que é normal. Eles nunca falam assim, gente, a gente pode cuidar disso aí, vamos lá? Porque realmente, se está atrapalhando no culto, não pode, nada pode intervir entre a gente e o culto do Senhor. Mesma coisa é as mães preocupadas com seus filhos. Seus filhos estão cada dia mais problemáticos, seus filhos estão cada dia mais indiferentes. Com relação a Deus nem se fala, tem uns que já nem tá mais. Por quê? Gente, eu quero falar uma coisa aqui para vocês que vai doer um pouco, mas é necessário. Quando as pessoas oram pedindo a Deus, repreendendo a maldição dentro de casa e na vida dos filhos, eu vou dizer uma coisa para vocês, a maldição tem nome, viu? Vamos dar nome à maldição? Maldição é ausência de pai, é ausência de mãe, é filho sozinho. Vamos dar nomes aos bois? Essa criança não tem pai, essa criança não tem mãe, e quando eles estão presentes só é uma presença mesmo. Porque não tem. Porque as mães, elas não sabem mais ser mães. Porque mãe cuida, mãe senta, mãe conversa, só que o que é que as mães estão dando hoje para os filhos? E falo pequenininho. Impaciência. Porque lá fora, no trabalho delas, elas estão assim ocupadíssimas e eles sugam tudo que ela tem, até a paciência. Quando chega em casa, só chega aquele resto da xepa para essas crianças. E elas que lute. Então, o que é que elas resolveram? Bom, eu vou suprir a minha ausência dando o que eles querem. Eu vou dar logo, vou chegar em casa com doce para poder tapar logo a boca dessa criança, para poder não ficar me chamando o tempo todo. Porque, gente, criança dá trabalho. Gente, criança quer a sua atenção, principalmente essa criança que já não te tem em casa. Gente, é um ministério que eu falo para vocês, é difícil. Mas se a gente ficar o tempo todo orando a Deus e chegando em casa e não ter uma mudança na sua vida, a sua oração não está passando nem do teto. Porque a oração tem que vir advinda de atitudes. Deus está te mostrando onde é que está o problema e você está fazendo vista grossa porque você não quer mudar. Então, gente, a sua vida vai ser fadada a você lamentar e lá na frente você vai chorar. Porque está se criando crianças totalmente alheia à própria mãe, a sentimento de mãe. Antigamente, minha mãe, eu sabia que a minha mãe não podia comprar uma bala na rua e eu tinha vontade de comer essa bala. Eu não podia nem água mineral se eu tivesse com sede. Porque eu tinha consciência que a minha mãe não podia me dar. Hoje em dia, se a mãe não der, o filho é capaz até de matar essa mãe. Hoje em dia não se tem consciência. Essa criança não enxerga esta mãe com o olhar de um filho para com a mãe. Porque a mãe ensinou para este filho que ele, tudo que ele quiser, ela tá ali para poder dar. E a criança, ela é assim desde cedo, gente. Mas é a gente como mãe que treina ela, que ensina ela que nós somos mais do que uma mãe que ela chora e a gente dá o peito. A gente vai trabalhando isso na criança desde cedo. Mas se a criança desde cedo com essa consciência de que ela chora e ela tem, ela vai crescer com isso vai crescer, crescer, crescer. E para uma coisa negativa, gente, é muito rápido. Porque ela não tem sentimento para com você, ela não construiu esse laço com você. Vocês foram separados, você deixou o teu filho. E
colocou o seu papel de mãe, de cuidadora, na condição de uma pessoa ali que dá as coisas para ele. É isso que ele enxerga você. Ele não te enxerga como mãe. O sentimento que ele tem com você de uma dependência afetiva não é dependência afetiva, é dependência emocional e às vezes até financeira. E aquilo que ele tem dentro dele, que tem que ser algo natural, de cuidado de tudo, ele vai ser manifestado amanhã depois de uma forma totalmente deturpada. É por isso que tem tanta mãe em asilo. E tem gente que ainda fala assim, ó, pra que ter tanto filho? Eu vejo mãe aí largada em asilo e tem tanto filho. Por quê? Você pensa que não acontece, não? É claro que acontece. Não adianta você estar em casa e estar... Gente, a geração de hoje em dia, as mães que até ficam em casa, tá no celular 24 horas. Gente, isso é tão cruel, gente. Isso é tão cruel quanto uma mãe que pega um filho, bota no mundo e abandona. Porque você também tá abandonando e de corpo presente. Gente, eu já vi filhos gritando, pedindo, quase implorando a atenção da mãe e a mãe no celular. É de dar dó, é de cortar o coração. Mas as mães não estão sentindo mais isso, gente. Estão frias. Elas não têm mais esse sentimento e quer que o filho tenha. Outra coisa também que eu vou dizer para vocês, como eu disse no primeiro vídeo lá atrás. Ministério infantil e ministério de adolescente não é para dar educação doméstica, não. E nem para criar vínculo de filho com mãe. Então, qual a importância para você, gente, de um ministério que está na igreja, que existe? Existe para quê? Com que função? Com que finalidade? Me diga aí. Porque tem mães que pensam que ministério infantil é uma segunda creche. Por quê? A creche hoje em dia está sendo para poder da educação doméstica. Ensinar teu filho e doutrinar teu filho. E na igreja também. O que eu não passo de Bíblia, de informação de Deus para meus filhos, a igreja passa. Jogo lá no Ministério Infantil, jogo no Ministério dos Adolescentes. E as crianças, como os pais, faz tudo de maneira relaxada. Eu não digo nem os pequenininhos, gente. Os pequenininhos é tão fofinho e tão ingênuo, tão fofinho, que eles amam. Mas o que adianta a criança ouvir Aline Barros, as coisas, né, infantis na igreja? Fico me perguntando, será que em casa há uma extensão, há uma continuidade disso? 5 dias na semana, televisão aberta, os sons altos estridentes que vêm da rua do mundo. E ainda por cima, gente, para competir com um dia de escolinha de 1 hora, é muita covardia para essas crianças. E ainda por cima, gente, ainda vai piorando. Esses jovens, eles não aprendem a ter reverência na casa de Deus. Eles fazem as coisas para Deus de qualquer forma. E eles estão sendo ensinados que não tem problema. Eles podem fazer para Deus de qualquer forma. Não, tá bom, tá bom. Eles estão aprendendo que a escolinha ou o ministério dos adolescentes não é algo tão trivial. Porque um jovem já é bom de ir para uma escola bíblica para poder estar aprendendo de verdade ensinamentos e fundamentos de Cristo. Essas crianças nem sabem a existência dessa escola. Porque os pais também não acham que é necessário, que há uma necessidade de você estar indo para a escola bíblica. São pais e mães que estão replicando uma doutrina católica. E são pais e mães que só estão indo para o templo para poder marcar presença. Não sabem de Bíblia, não conhecem de Bíblia, então consequentemente, a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus também não existe. Porque não existe relacionamento com quem você não conhece. Não existe forma de você conhecer a Cristo, senão pela palavra. É a palavra que liberta. É por isso que tem muita gente que está aprisionado. Oração, tem crente que não gosta nem de orar. Mas não é porque não gosta, gente. É porque não tem essa vivência, não tem essa intimidade de oração. Não gostam. E você vê isso replicado nas crianças. Crianças tímidas. Deus fala, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Uma vez eu falei com minha filha assim, minha filha, os jovens de hoje em dia, eles não conversam, eles conversam pouco, porque eles não têm riqueza de vocabulário. Então eles falam pouco. A vida com Deus também é assim.
Se você não tem uma leitura bíblica cotidiana, um amor em se debruçar nessas escrituras, o que é que você vai orar? Que palavras vão sair da sua boca? Também inventaram isso, viu, gente? É porque a oração é uma conversa íntima com Deus. Aí chega a pessoa e fala coisas que você vê que... ou coisas ensaiadas e já batidas, porque já te deixaram à vontade para você fazer a oração que você quiser para Deus. Gente, a oração é algo íntimo e pessoal, sim. E muitas vezes, quando a gente fecha o olho e começa, a gente tem que estar ali conectado com o Espírito, que é Ele que sabe as orações que convém a gente fazer naquele momento. Só que se você não tem uma relação de intimidade com o próprio Deus, em oração, em palavra, em tempo de qualidade com o Senhor e com a sua vida em obediência a Deus, que leva a tudo isso que eu falei para você, porque quem não está vivendo isso em Cristo Jesus, com o ministério que Deus nos confiou, está em desobediência sim, a sua oração vai refletir tudo isso. A sua oração vai ser tudo, menos uma oração feita pelo Espírito Santo de Deus, que é aquele que sabe e leva para Deus a oração que convém. Deus não aceita qualquer oração. Tem oração que é feita que Deus ele não está nem ouvindo, de pessoas que ele nem ouve mais. Pessoas que já se distanciaram dele há muito tempo. Chega o ponto, gente, da igreja estar tão defasada de pessoas estar botando alguém para orar pelos dízimos e as ofertas, e pessoas que a gente não sabe nem como é que está a vida diante de Deus com relação a finanças. Tá nesse naipe. E você coloca crianças que eu falo, gente, já entendidas, viu? Eu não falo daquelas crianças que Deus fala que vem o verdadeiro louvor, que é aquelas que ainda não foram corrompidas pelas coisas do mundo, porque tem crianças que, infelizmente, se a mãe não abrir os olhos a tempo, essa criança está vivendo uma mentira igual esse pai e essa mãe. Mas eu falo das crianças que já perderam essa inocência e essa pureza e que estão ali na frente se referindo a um Deus que não é conhecido deles, o Deus de verdade não é reconhecido por eles, e pior ainda, o Deus que eles conhecem é o Deus dos pais deles. Esse Deus que qualquer momento eles podem chegar e fazer o que quer, esse Deus que eu posso andar com minha vida toda desconcertada e ainda assim ele me aceita como eu sou. Esse Deus que no momento que eu vou fazer uma apresentação para ele, eu tô brincando na rua, usando a minha boca, emprestando a minha boca para tudo que é imundícia, e depois lá na frente eu posso naturalmente pegar um versículo bíblico ensaiado e ali proferir. Então a gente não tá de doer não, tá de sangrar. É por isso que a gente tá, cada dia que passa, indo de mal a pior. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se uma igreja, o templo físico, ela não tiver a família, o templo nem fica aberto. Mas eu vou dizer para vocês, gente, se um templo ele entender que tudo ali dentro, ele começa fora e é dentro das casas, dos lares, esse ministério ele vai prosperar, ele vai florescer e ele vai estar segundo os princípios, os desígnios de Deus. E ali, quando Deus ele achar lugar, ele trabalha. Porque por enquanto, em muitos templos, com as famílias do jeito que estão, da mulher que não sabe qual é o seu ministério ainda não descobriu, para o homem que ele está vivendo uma vida frustrada só de trabalhar e pagar conta, e os filhos indo também de mal a pior, essa igreja ela vai estar preocupada com tudo, menos com Deus. Uma vez que você se coloca como sacrifício para o Senhor, primeiramente você tem que colocar o teu coração no altar. São 3 portas. A primeira porta que você passa é aquela que você abandona tudo que você era, aquelas imundícia toda para ser queimada, para você passar pela segunda porta, para depois você ter acesso a Deus. Tem gente que ficou lá no pátio da primeira porta, ainda com suas tranqueiras, ainda com as suas imundícias,
e ainda abre a boca para poder dizer que Deus está aceitando este culto. Não está. Mas Deus, ele possa alcançar pessoas que venham abrir os olhos e entender o porquê do estado atual da própria família e que essa mulher ela tenha a força que Maria teve para poder abandonar a própria vida e servir de sacrifício para Jesus. Porque o que a mãe está chamando hoje de sacrifício não é para Deus. E essa mulher aceitou e trocou a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para se sujeitar à agradável vontade do sistema. Gente, eu vou ficar por aqui. Um beijo a todas vocês, mulheres.